Pra gente poder falar de Fernando Diniz, teve um ranking divulgado pela revista inglesa, a 442, que foi divulgado hoje, na quarta-feira, hoje dia 16, né? Eles trazem um ranking, dentro desse ranking, o Fernando Diniz é o 25º colocado. Ele é o técnico, esse ranking, por exemplo, tem Guardiola, tem outros grandes nomes, grandes técnicos que estão dentro desse ranking, Galhardo, por exemplo, do River, o Bielsa, enfim, e o Diniz na 25ª colocação dentro desse ranking da revista inglesa 442. Até o Kaká de Lavras, Lélio, tá perguntando aqui pra você, não sei se você chegou a ver isso antes, mas ele fala, o que você acha, Lélio, dessa pesquisa da 442, né, da 442, quando coloca o Diniz como um dos 25 melhores técnicos do mundo? Bom, pra lembrar que ele foi campeão da Libertadores ano passado, então, como é uma competição importante, ótimo, só que a 442 de vez em quando ela comete umas gafes aí, né? De vez em quando é muito caça-clique, mas esse ranking aí do Diniz pra mim tá ok. Ele tem que estar entre os principais técnicos do mundo pelo que ele fez ano passado, conquistando a Copa Libertadores. Quanto a isso, não resta a menor dúvida, viu, Léo? E como que o futebol é momento, né, Edmara? Porque o Diniz foi muito elogiado, o Fluminense na temporada passada, não só pelo título da Libertadores, mas por toda a campanha, por todo o futebol apresentado e tal. E depois vai pro Mundial e é finalista, teve a decepção diante do City, mas que, vamos lá, já era esperado. Agora, recorte do trabalho do Fernando Diniz, a seleção brasileira, não sei se manchou totalmente o trabalho, mas deixa uma impressão negativa, né? Porque o Fernando Diniz não conseguiu, por exemplo, emplacar numa eliminatória fácil, digamos assim. Sim. E não conseguiu ali dar um retorno na seleção brasileira. Poderia ter ficado depois daquele disse-me-disse do Ancelotti, mas o Edinaldo achou por bem, até porque ele acumulava ali 2 trabalhos ainda com o Fluminense, né? E a troca no comando e veio o Dorival. A seleção brasileira manchou um pouco, talvez se esse dado, esse estudo, esse ranking fosse sair depois do trabalho da seleção, não sei se saiu depois do trabalho da seleção, né? Estava computando ali, isso está valendo ali pro ponto, pro ranking. Parece que tá valendo. Mas o que vale, na verdade, pelo que eu entendi desse ranking, é a passagem dele na seleção, ou seja, o fato dele ter assumido por algum momento a seleção brasileira, né? A 442 ela se superou, porque o trabalho dele na seleção brasileira é nota 1,5, 2, que nem 0 merece, assim, né? Só por ter trabalhado. A nota dele na seleção é baixíssima, Edmar. Não, mas o critério não é bem assim, se número de vitórias, esse tipo de coisa, não. É onde o treinador chegou, entendeu? Passagem, obviamente, a Libertadores e tudo mais, mas o fato de ter passado pela seleção brasileira. Tem uma pontuação lá. E aí nem é se foi bom ou se foi ruim, é a passagem pela seleção. Mas eu não acho que a seleção manchou só porque, na verdade, ele nunca foi efetivo, né? O que aconteceu foi assim, falaram pra ele, olha, você vai ficar até que o outro lá resolva o que tá acontecendo e na verdade parecia que o outro tava resolvendo o que tava acontecendo, porque todo mundo falava lá, teve despedida pra ele, né? O cara lá da universidade falou, nossa, ele tá indo pro Brasil. Não aconteceu, mas o tempo inteiro foi falado pro Diniz que ele não era efetivamente o técnico da seleção brasileira. Isso ficou muito claro. E ele, inclusive, acumulou o fato de ser treinador do Fluminense, né? Coisa que não acontecia já há muito tempo em termos de seleção brasileira. E ele ficou nos dois exatamente porque não havia a confirmação de que ele seguiria no trabalho da seleção. Então, acho que não manchou devido a isso. Eu acho que talvez o que tenha sido questionado pelo Diniz é a forma mesmo, esse sistema de jogo dele que não encaixa em qualquer clube. Ou que demora a encaixar em determinados clubes, né? É um trabalho que demora para encaixar. Até assim, outras equipes que a gente chegou a ouvir o nome dele antes, sempre vinha essa história, né? Não vai conseguir de imediato mudar isso. Nenhum treinador consegue de imediato mudar muita coisa, mas no esquema dele é ainda mais demorado. Então, eu acho assim que talvez
ele ter ficado um pouco fora do mercado, né, e ter aparecido de novo com o Cruzeiro, teve muito mais a ver com a forma de jogar dele do que, na verdade, a passagem dele na seleção. Até porque na seleção passou um monte de gente e não conseguiu nada e, enfim, né, tá aí em outros clubes, fazendo outras histórias. Eu já até discordo da Edmara, se ele com essa, e todo mundo já mais ou menos sabia que o Ancelotti estava fazendo hora com a cara do presidente incompetente da Confederação Brasileira de Futebol, conhecido como Edinaldo, né? Que inclusive esteve lá nessa reunião em look, como destacou o Rafa, com a presença do Alexandre Matos. Se o Fernando Diniz conseguisse vencer os jogos, ele estaria na seleção. Ele chegaria ao final do ano, passou a Libertadores, seleção ou Fluminense? Seleção, com certeza. Ele não ficou por causa dos resultados. Conseguiu perder para a Colômbia, que o Brasil nunca tinha perdido numa eliminatória, perdeu para o Uruguai, que não perdia há um século, empatou com a Venezuela. Os resultados foram ruins, mas eu também entendo. Talvez se ele tivesse um mês para treinar a seleção como teve o Dorival, o negócio poderia ter sido diferente. Porque com o Dorival é mais do feijão com arroz, né? Pelo menos conseguiu ganhar do Chile e do Peru, que são os dois lanternas da competição até aqui. Mas só para completar, se o Ancelotti fez o Edinaldo de bobo, ele também passou por uns períodos estranhos, né? Porque o próprio professor dele lá na universidade, sei que lá, o dia que foi entregar, falou: olha, ele está indo, já tem a confirmação aqui, ele vai dirigir o Brasil, e o homem mora lá na Europa, né? Quem falou isso para ele? Não sei, Edmar, porque se o Ancelotti quisesse vir, ele teria vindo. Não, mas o que eu tô dizendo é que teve a conversa com ele, sim, e a possibilidade dele vir. Tanto é verdade que, se fosse definido pelo Fernando Diniz, ele já tinha pedido demissão do Fluminense. Conversar também eu conversei. Tô aqui na rádio até hoje. Entendeu? É isso que eu falo. E não fiquei lá, fica me esperando aí que eu tô, não. Eu tô aqui de corpo e alma, fiquei, pronto, acabou. O que eu acho é que o Edinaldo, ele deveria ter definido uma ideia do noticiário do Cruzeiro, né? Mas ele foi feito de bobo. Foi feito de bobo, 1 ano. Camarada, que é a mesma coisa, você chegar pra qualquer um aí, você quer vir pro Cruzeiro? Eu vou, ano que vem. Ano que vem escambau, pô. O Cruzeiro é muito grande pra ficar esperando. É igual a seleção brasileira. É a mesma coisa. Ô, Diniz, você quer treinar o Cruzeiro? Só ano que vem. Então, uma banana pra você que eu vou arrumar outro. É isso que ele tinha que ter feito.